Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo super importante aqui no canal. Vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante que muitas pessoas acabam confundindo, que é a diferença entre você ser um bom comunicador e você ser uma pessoa que fala bastante, uma pessoa falante. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto tão importante, já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo que eu trago aqui. Vamos lá então. Algumas pessoas falam bastante, não param de falar independente da situação, sempre acham um assunto, sempre trazem alguma coisa para que elas estejam sempre falando de algo. E por esse motivo, talvez essas pessoas pensem que são boas comunicadoras, só porque têm uma facilidade de falar bastante. Uma pessoa que é muito falante não é necessariamente um bom comunicador, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque a característica principal de um bom comunicador não é falar o tempo todo, não é ser uma pessoa extremamente falante. Então tem uma distância muito grande entre essas duas situações, pessoas que falam demais e pessoas que sabem se comunicar de uma forma adequada. Então, se você fala bastante, tome cuidado, porque não significa que isso está sendo uma vantagem para você. Não necessariamente isso está lhe trazendo benefícios. Porque, por exemplo, se você não para de falar nem um minuto, se você está numa rodinha de amigos e você é a pessoa que mais fala, tome cuidado, porque você pode se tornar a pessoa chata do ambiente. A pessoa que quando chega todo mundo já fica meio assim e já vai se afastando. Por quê? Ninguém gosta de ficar só ouvindo. Uma pessoa que não deixa os outros falarem, não dá espaço, uma pessoa que está sempre querendo trazer atenção para ela, sempre puxando algum assunto, sempre falando sobre alguma coisa, falando sobre ela, sempre ela é mais importante, o assunto dela, enfim, as pessoas não gostam disso, nós temos que aprender a ouvir as outras pessoas. A principal característica de um bom comunicador é saber ouvir os outros. É conseguir escutar as outras pessoas, ficar em silêncio quando necessário para ouvir, para entender o outro. A pessoa que fala o tempo todo, normalmente, ela não tem nem tempo de filtrar o que ela está pensando para o que ela vai dizer. E aí aumenta muito as chances dela acabar falando coisas que são inapropriadas, que são indevidas para o momento, coisas que não deveriam ser ditas para aquela pessoa, naquela hora, naquela forma. Então, por não ter esse filtro, acaba que a comunicação dessa pessoa vai se tornando um pouco agressiva, porque ela não mede as palavras. Porque o mais importante para ela é apenas estar falando o tempo todo, independente do que ela vai estar falando, independente de como ela vai estar falando. E todos esses pontos para um bom comunicador são muito importantes. Primeiro a gente precisa ouvir as outras pessoas, escutar o que elas estão dizendo, tentar entender o outro. Depois a gente precisa saber a forma com que a gente vai falar, o que a gente vai falar, como falar, quando falar. Tudo isso é um conjunto de coisas que vão transformar a nossa comunicação em uma comunicação mais assertiva, em uma comunicação que vai nos favorecer, em uma comunicação que a gente não vai ofender as outras pessoas. Então a gente sempre vai tentar falar o que for mais apropriado, no momento mais apropriado, da forma mais apropriada. A gente não vai apenas ficar falando qualquer coisa, falando o tempo todo, sem pensar em como dizer, em quando dizer, porque todos esses pontos importam muito, tem um peso muito grande. E quando a pessoa só quer falar o tempo todo, provavelmente ela ainda não percebeu, ela ainda não se deu conta da importância desses fatores. Então, se você é uma pessoa que é muito falante, que fala o tempo todo, que consegue puxar conversa, que está sempre falando, independente do que aconteça ao seu redor, você tem alguma coisa para falar e você acha que automaticamente, por essa característica, você é um bom comunicador, lamento informar, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, se você fala demais, eu convido você a parar um pouquinho e pensar na sua comunicação, pensar no que você está falando, por que você está falando, como você está falando, se essa comunicação não está muitas vezes te afastando das pessoas, porque se você continuar nesse ritmo de falar e nunca ouvir, nunca dar espaço para as outras pessoas, tem grande chance de você se tornar uma pessoa chata, uma pessoa que as outras pessoas vão querer distância. Então toma cuidado com isso.
E se você acha que porque você fala bastante você não precisa melhorar a sua comunicação, você está muito enganado. Porque, como eu falei, uma coisa não tem nada a ver com a outra, então, mesmo que você fale bastante, mesmo que você consiga puxar conversa, mesmo que você seja muito falante, você precisa sim melhorar a sua comunicação para que você consiga usar tudo isso ao seu favor, para que você transforme a sua comunicação em uma comunicação muito mais assertiva, para que você consiga saber como usar de forma intencional essa comunicação. Não apenas jogar palavras aleatórias em cima das pessoas, sem saber se isso vai ofender alguém, sem saber se isso vai contribuir em alguma coisa ou não, sem saber se isso vai ajudar ou vai atrapalhar. Então a nossa comunicação ela tem um poder enorme. Ou ela vai construir muros ou ela vai construir pontes, como eu sempre digo. Então cuidado, que se você fala demais e não tem filtro no que você fala, você não usa isso com intencionalidade, talvez você esteja construindo muros à sua volta. Então, mesmo que você fale bastante, que você goste de falar, você precisa sim dar atenção para a comunicação. É uma habilidade que as pessoas esquecem da importância dela, mas tudo vai começar pela comunicação. Então, não tem por que você achar que isso não é importante. Agora que você já sabe que uma pessoa que fala bastante não é a mesma coisa de que uma pessoa que comunica bem, você pode prestar mais atenção na sua forma de falar, como você reage quando você está com outras pessoas, quando você está com seus amigos, quando você está com a sua família, quando você está, enfim, com qualquer outra pessoa. Se você é aquela pessoa que prefere estar falando a todo momento, você não ouve outras pessoas, você não dá espaço para que elas falem também, ou você prefere ouvir e você prefere pensar o que falar, como falar, o que vai ser mais adequado para o momento. Tudo isso é muito importante, tudo isso vai fazer parte de uma comunicação agressiva ou uma comunicação que caminha mais para o lado da assertividade. É importante que a gente sempre busque ter a assertividade na nossa comunicação, porque é isso que vai determinar um bom comunicador. Eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer aqui e você tenha entendido essa grande diferença que tem entre uma pessoa altamente falante e uma pessoa que é um bom comunicador. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve se você ainda não se inscreveu e encaminhe esse vídeo para um amigo para ele entender a diferença entre uma pessoa que fala bastante e uma pessoa que sabe se comunicar muito bem.